E eu vou começar revisando extensões separáveis. O que a gente viu de extensões separáveis, né? Então, primeiro a gente começou com... Eu vou trabalhar com extensões de C, com extensões contidas, com subcorpos contidos em C, nos números complexos, tá bom? Mas, claro, isso pode ser feito de maneira mais geral, né? Posso pegar um corpo e eu posso pegar aqui o fecho algébrico do corpo, né? Posso pegar uma extensão que contém as raízes dos polinômios com coeficientes nesse corpo. Aqui no caso C funciona, né? Se eu pegar um corpo qualquer em C e eu pego um polinômio com coeficientes nesse corpo, as raízes dele são complexas, justamente porque C é um corpo algebricamente fechado, né? Então, eu posso encontrar as raízes, eu não posso, eu sei que existem as raízes, e eu vou dizer que o polinômio é separável se ele tem todas as raízes simples, tá bom? Em particular, né, isso vai acontecer quando o polinômio for primo com sua derivada, né? Por exemplo, quando ele é irredutível, ele vai sempre separável. E a extensão é dita separável se o polinômio minimal de cada elemento é separável. Claro, aqui a extensão tem que ser algébrica, né, ou finita, por exemplo, né, para poder dizer que é separável, para poder dizer que os elementos têm polinômio minimal. Né? Se eu permitir que aqui apareçam elementos transcendentes, né, eles não vão ter polinômio minimal, né, porque nenhum polinômio vai se anular nesse elemento. Tá bom? Então, aqui não está dito, mas essa extensão aqui é pelo menos algébrica. Né? Se é finita, já está valendo para nós. Então, uma extensão separável se cada vez que você pegar um elemento da extensão e pegar o polinômio minimal dele, as raízes desse polinômio minimal são simples. Não tem raiz múltipla. Tá bom? Em particular, toda extensão de um subcorpo dos complexos é separável, porque já sabemos que o polinômio minimal é irredutível em K de x. Né? Já sabemos, né? Se ele não for irredutível, ele vai ter... ele não seria minimal, né? Porque ele vai ter uma fatoração e um dos fatores vai continuar se anulando no elemento, e aí não seria o polinômio minimal. Então, quando a gente está trabalhando com extensões de C, de subcorpo de C, toda extensão é separável. Então, esse conceito já automaticamente entra em todos os corpos. Por outro lado, eu mostrei para vocês, com um exemplo, que se a gente sair dos complexos, a extensão poderia não ser separável. Certo? E uma proposição é que se eu tenho uma extensão separável e eu pego uma extensão intermediária qualquer, né? Então as duas extensões formadas de K para E e de E para F são separáveis também. Na aula seguinte, né, que foi da terça-feira, a gente estudou as tensões normais, né? E começamos com uma pequena proposição, né? Se eu tenho um morfismo, um homomorfismo de anéis, tal que o domínio do homomorfismo é um corpo, então o homomorfismo é sempre injetivo. Tá? O domínio sempre injetivo. E um lema, né? Um lema que a gente mostrou é que se eu tenho um homomorfismo para os complexos, né? O fato não é importante que seja para os complexos. Aqui eu estou colocando os complexos porque eu quero estudar polinômios com coeficientes em K. Eu sei que as raízes dele já estão nos complexos sempre. Então, por isso que eu fixo aqui os números complexos. Se eu tenho um homomorfismo tal que em K é identidade, ou seja, o que eu vou chamar depois de um K-homomorfismo, né? É como se eu tivesse uma extensão da identidade, né? Eu tenho identidade de K para K, né? F contém K, os complexos também contêm K. Eu tenho identidade que eu estou considerando um morfismo que estende essa identidade, né? Um homomorfismo que, tal que, quando eu restringo a K da identidade, né? Então ele leva uma raiz de F numa outra raiz de F. Né? F é um polinômio com coeficiente sem K. Tá bom? Então, mesmo que o homomorfismo sigma
está fora está definido fora de K, está definido em F, né? F é uma extensão de K, tá bom? E a raiz também, em princípio, poderia estar fora de K. O fato de que sigma é um calmomorfismo, ou seja, que ele não mexe nos elementos de K, ele deixa eles fixos, faz com que o sigma preserve as raízes de F. Tá? Só preciso que o F tenha coeficientes em K. Só com isso eu provo que sigma leva raiz em raiz. Tá bom? Como eu sei que sigma é injetivo, isso quer dizer que sigma permuta as raízes. Né? Ele leva uma raiz numa outra e ele não faz colapso de raízes. Né? Não tem duas raízes sendo do mesmo elemento. Tá? A gente definiu um calmomorfismo exatamente como isso. Né? Eu tenho extensão aqui. Eu tenho sigma, eu tenho aqui identidade. Um calmomorfismo é um morfismo que restrito a K é a identidade. Tá? Isso é feito para duas extensões em geral, em particular quando eu tenho uma extensão e os números complexos que já são uma extensão, né? Porque o K está contido em si. Um K-endomorfismo é um homomorfismo que tem imagem no próprio F. Tá? Então vai de F para F. E um K-automorfismo é um endomorfismo bijetivo, ou seja, é um endomorfismo, eu já sei que ele é injetivo sempre, né? Porque F é um corpo, e além disso eu vou pedir que ele seja sobrejetivo, satisfaça essa equação. Né? E aqui está muito pequeno, eu vou agrandar aqui para ler melhor, né? O grupo dos automorfismos, né? Isso é um grupo com a composição, né? Se eu tenho sigma 1 e sigma 2, eu posso fazer a composição, se eles são automorfismos, né? Para fazer a composição, basta que seja um endomorfismo, basta ir de F para F, né? Eu posso fazer a composta. Mas se eu quero fazer inversa também, né? Eu preciso que seja um automorfismo. Então, isso é um grupo chamado grupo de automorfismos sobre K, grupo de automorfismo que fixam K, né? Deixam todo elemento de K fixo, ou também chamado grupo de Galois, da extensão. Tá bom? Sobre K. Então, esse é o conceito importante, né? Porque, como eu disse, é isso que vai permitir a gente encontrar as raízes. Aqui eu não defini ainda o que é uma extensão normal, né? Eu vou definir agora. Bom, aqui tem um exemplo de um K, um Q endomorfismo, né? Tem esse exercício que diz que se eu tenho dois calmomorfismos, sigma e sigma linha, tal que eles assumem os mesmos valores em U1, U2, UN, né, para esse tipo de extensões, então eles coincidem em todo ponto. E aqui tem a definição, né, uma extensão, eu tenho uma extensão, né, de K. Se eu fixo um elemento algébrico, né, tem que ser algébrico, então eu tenho o seu polinômio minimal, né, com coeficientes em K. Uma das raízes do polinômio minimal é o elemento U. Os K conjugados de U são todas as outras raízes do polinômio minimal. Algumas estarão em F, como U, e outras poderiam não estar em F. Né? Eu sei que as raízes do polinômio minimal estão no corpo dos números complexos. Tá bom? Em princípio, não são elementos de F. Tá? Justamente as extensões normais vão ser aquelas extensões que, tais que os conjugados dos elementos continuam lá no corpo. Mas isso não vale em geral. Tá bom? Então, vamos lembrar, né? O K conjugado é simplesmente eu pego um elemento, olho para o polinômio minimal dele, esse polinômio tem raízes, né? Tem as suas raízes, depende do grau do polinômio, e os conjugados são todas essas raízes, incluindo o próprio elemento. Tá bom? Então, uma observação é que um K homomorfismo permuta os conjugados, né? Em particular, se os K conjugados... O fato que sigma permuta os conjugados é a proposição que a gente viu na slide anterior. Em particular, se todos os conjugados estão em F, por exemplo, no caso das extensões normais, né? Então sigma vai de F para F, justamente porque
todo elemento de F vai ser elevado num conjugado. Se todos os conjugados estão em F, então a imagem de sigma, a imagem de U por sigma, vai ser um elemento de F também. Mas, claro, isso vale quando todos os conjugados de todos os elementos de F estão em F. Tá bom? Então, para finalmente chegar na definição de extensão normal, eu vou definir o que é um corpo de decomposição de um polinômio. Né? Corpo de decomposição de um polinômio é basicamente o menor corpo onde ele se decompõe, onde eu posso escrever ele como produto de elementos lineares. Né? Então, eu tenho um polinômio, esse aqui é o conjunto das raízes. Corpo de decomposição é você pegar o corpo K e adjuntar as raízes do polinômio. Aqui está todos os elementos de K, e além desses, estão todas as raízes do polinômio. Então, o polinômio aqui se fatora, né? Aqui se fatora. Em K poderia não se fatorar, mas nesse corpo ele já se fatora, ele se decompõe. Né? Por isso que ele é chamado corpo de decomposição. Esses são os corpos que me interessam, né? Eu vou pegar um polinômio e quero encontrar as raízes por algum método, né? Se eu tenho as raízes, eu tenho que olhar para esse corpo. Tá bom? E o grupo de Galois do polinômio, então, é o grupo de Galois do corpo de decomposição dele. Né? Eu pego as raízes do polinômio, adjunto elas a K, e eu vou olhar para o grupo de Galois desse corpo. Ou seja, todos os automorfismos de KS para KS que fixam os elementos de K. Esse é o grupo que me interessa, porque esse é o grupo que vai permutar as raízes. Né? Então, esse é, talvez, o conceito mais importante que a gente tem que guardar na aula de hoje. O grupo de Galois polinômio. Essa associação-chave. Tem um polinômio, agora tem um grupo. Tá bom? Vamos tentar entender essa relação. Uma extensão finita. Finita, hein? Por que finita? Porque se ele é finita, ele é já algébrica, né? Então, posso sempre que pegar um elemento, ele tem seu polinômio minimal e tal. Então, uma extensão finita é normal se F é o corpo de decomposição de algum polinômio. Tá? Então, esses corpos de decomposição, esse processo de pegar um polinômio, de ajuntar ao corpo K as suas raízes, ele me dá as extensões que eu quero, as extensões normais. Tá? Então é fácil construir extensões normais. Você pega um polinômio, pega as raízes e ajunta ao corpo. Isso é uma extensão normal. Tá? Só que quando eu faço essa adjunção, às vezes tem elementos que são espúrios, né? Por exemplo, esse elemento aqui, ele já está nesse corpo. Né? Esse corpo aqui contém Q e contém raiz de 2. Se contém raiz de 2, contém menos raiz de 2 também, né? Porque é um corpo. Então, às vezes, a extensão normal tem uma cara que não dá para ver se ela é ou não é uma extensão normal. Tá? Às vezes, eu te dou um corpo e não dá para perceber diretamente se ele foi construído dessa maneira. Tá? Então, às vezes, a extensão normal não tem a cara que a gente quer. É fácil construir uma extensão normal, é só pegar um polinômio e ajuntar as raízes, né? Mas, às vezes, ele toma uma forma, né? Para que você vai trabalhar com esse corpo, se você poderia trabalhar com esse, que é a junção de um único elemento? Aqui estou juntando esse, que não está dando nada de novo. Então, a gente trabalha com esse, né? E esse aqui não tem a cara, em princípio, de ser uma extensão normal. Mas ele é, porque ele é a junção desses dois elementos. Tá bom? Então, a gente tem que aprender a reconhecer extensões normais. Tá? Tem aqui outro exemplo, né? A raiz da unidade. Essa extensão é normal. Eu só preciso juntar uma raiz primitiva da unidade, né? Para ter uma extensão normal. Né? Porque se o corpo contém ômega, claro que contém ômega ao quadrado, porque um corpo contém ômega ao cubo, contém ômega menos. Tá? Essa aqui é outra extensão normal. Essa aqui é outra extensão normal. Que é contido em Q, raiz quarta de 2i, né?
E toda a extensão de grau 2 é normal. Já vimos isso também. Tá? Proposição. Se eu tenho uma extensão normal, todo K-homomorfismo é de fato um endomorfismo. Tá? Ou seja, se eu tenho um homomorfismo de F para C, que preserva K, a imagem está dentro de F. Tá? Quando a extensão é normal. Tá bom? Ser normal significa que dessa forma, né? E para ver que a imagem está dentro de F, basta mostrar que a imagem de cada elemento está dentro de F. Cada elemento que eu juntei, né? Mas se eu sei que o K é homomorfismo permuta as raízes, né? Então, 1 elevado em algum desses, né? Portanto, está em F. F é a adjunção de todas as raízes. Então, as extensões normais são boas, porque os K-homomorfismos são, de fato, endomorfismos. Isso já é bom para a gente, né? Se a extensão é normal, se para olhar o grupo de Galois, né? Lembra que o grupo de Galois são os automorfismos. Basta olhar para o homomorfismo, porque o homomorfismo vai dar um endomorfismo, de fato vai dar um automorfismo. Tá? Teorema. Essa proposição anterior, então, seria o primeiro passo, né? Se eu tenho que um K-homomorfismo, já tenho que um endomorfismo. Além disso, eu sei que é injetivo, né? Sempre injetivo. Então, o segundo passo seria provar que ele também é sobrejetivo, tá? Se eu tenho uma extensão normal, todo K-homomorfismo é, de fato, um automorfismo. Tá? Ele é sobrejetivo, e a prova é essa, usa esse lema, né? Tá bom? Toda extensão algébrica, se eu tenho um K-endomorfismo de uma extensão algébrica, então ele é um automorfismo. Tá bom? Pelo fato de permutar as raízes, basicamente. E de que num conjunto de raízes, todo mapa injetivo é sobrejetivo. Né? Vimos isso na aula passada. Com isso, a gente prova que toda extensão, se eu tenho uma extensão normal, todo K-homomorfismo é de fato um automorfismo. Né? Porque eu quero mostrar que ele é sobrejetivo. Né? Eu já sei que ele é injetivo, eu já sei que é um endomorfismo, pela proporção anterior, eu já sei que ele é injetivo, porque todo homomorfismo cujo domínio um corpo é injetivo, e basta mostrar que é sobrejetivo, mas isso segue do lema. Né? Lembra que a extensão normal é sempre finita. Né? Definir onde a extensão normal. Aqui. Toda extensão normal é sempre finita. Tá? Para poder falar de. Eu vou me importar com polinômios minimais. Né? Então, eu preciso de elementos algébricos. E a condição mais fraca para ser algébrico, pelo menos aquelas que a gente conhece, é ser finito. Mas não toda extensão finita é normal. Tá bom? Ser normal é mais do que ser finito. Né? Vamos ver isso, tá? Então, a aula de hoje, vamos começar já. Bom, eu demorei mais do que eu pretendia, mas tudo bem. Vamos começar com a aula de hoje. Tenho vários conceitos, tem separável também, mas como eu estou trabalhando com subcorpos dos complexos, por enquanto, toda extensão é separável. Então, esse conceito não vai entrar aqui, né? Toda extensão normal é finita, tá bom? Toda extensão finita é algébrica. Não toda extensão algébrica é finita, né? Isso aqui é falso. Não toda extensão algébrica é finita. Não toda extensão finita é normal. Isso aqui é falso também, tá bom? E, em particular, toda extensão normal é algébrica, né? Porque toda extensão normal é finita e toda extensão finita é algébrica. Então, tem essa aplicação. Não vale a recíproca, né? Basta tomar uma extensão algébrica que não seja finita, né? E essa extensão não poderá ser normal, porque se fosse normal seria finita, né? Então, isso aqui também não vale, né? Isso aqui também é falso. Isso tem uma direção em todas as setas, tá?
Então, vamos tentar entender o que acontece com as extensões normais. Então, para isso, eu vou tentar agora estender homomorfismos. Certo? Então, vamos ler junto aqui. Deixa eu só abrir aqui a apostila do Nival para ver se não esqueço de nada. Então, eu vou estender agora. Lembra que é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é estudar o grupo de Galois. Tá? Então, eu quero homomorfismos cuja restrição ao corpo K seja uma identidade. Né? Ou seja, eu quero estudar K-homomorfismos. Bom, ser um K-homomorfismo quer dizer que é uma extensão da identidade. Né? Eu tenho identidade de K para K, eu tenho F que contém K e tenho C que contém K. Eu quero um mapa tal que restrito a K seja identidade. Então, eu quero estender a identidade. Né? Isso é a extensão de uma função. Né? Estender uma função significa que eu tenho a função no domínio dela, eu tenho um conjunto que contém o domínio, um conjunto que contém o contradomínio, e eu quero encontrar uma nova função nos conjuntos maiores, tal que a restrição ao conjunto inicial seja a função que eu tinha inicialmente. Certo? A extensão tem essa cara aqui, né? Só para fazer esquematicamente, né? Uma extensão de uma função, tem uma função aqui. Uma extensão seria pegar um conjunto maior e uma função maior, tal que nesse primeiro conjunto seja a função inicial dada. Né? Tá. Então, quando eu falo de homomorfismos, eu estou falando de extensões da identidade. Né? O que a gente sabe? Né? Eu sei que se eu pegar um elemento de F, uma extensão finita, ou nesse caso aqui algébrica, né? Então, o sigma, né, que é a extensão da identidade, quando ele existe, ele leva a U num conjugado. Ele permuta as raízes, né? Leva a U num dos conjugados. Então, ele permuta as raízes do polinômio minimal de U, né? Tá bom? A pergunta é a seguinte. Imagina que agora eu não tenho extensão. Eu não tenho o sigma. Eu simplesmente tenho a extensão F, né? E eu tenho o elemento U. Tá bom? Então, eu vou fazer a pergunta no outro sentido. Eu tenho o elemento U, eu tenho o polinômio minimal de U. As raízes desse polinômio minimal são complexas. Então, a pergunta é o seguinte. Se eu pegar um K conjugado de U, ou seja, uma raiz do polinômio minimal, né? É possível estender a identidade? Ou seja, é possível encontrar um K homomorfismo que leve U nessa raiz exatamente? Eu sei, né, que se eu tenho as raízes, todo o K homomorfismo permuta elas, leva U numa outra raiz. Mas será que eu consigo levar U em todas essas outras raízes? Dada qualquer raiz, eu encontro um K homomorfismo que me leva a U nessa outra raiz? Tá? Essa é a pergunta. Né? Então, a pergunta é exatamente a pergunta que eu estou propondo é: eu consigo estender a identidade com uma condição que leve o em V? Essa é a pergunta, né? Então, o que a gente vai fazer é estudar o problema mais geral, porque inclusive é mais simples, né? Ou não é mais simples, mas é igual de o grau de dificuldade é exatamente o mesmo. Eu não vou estender só a identidade, eu vou estender qualquer homomorfismo. Então pega um homomorfismo entre corpos de K em K'. Né? Você pode pensar na identidade, de fato, mas não precisa, e de fato, isso aqui vai ser mais útil, né? Saber estender morfismos vai ser mais útil. Então, eu tenho um homomorfismo de corpo, você tem um polinômio em K, né? Lembra que o polinômio F está em K, então ele é assim, né?
onde a j é um elemento de K. Então, eu defino o polinômio f lambda como sendo o lambda de A0. Agora, esse elemento está em K'. Lambda de A1, x. Polinômio do mesmo grau, né? Lambda de A1, x. Né? Esse polinômio agora pertence a K'(x). Bom? Então, tipo, eu tinha um homomorfismo e agora, dado um polinômio com coeficiente sem K, eu tenho um polinômio com coeficiente sem K'. Tá? Exercício. Exercício. Prove que f mais g lambda é f lambda mais g lambda. Muito fácil, né? Eu fazendo o lambda agir só nos coeficientes, né? Coeficientes da soma. São a soma de coeficientes. Lambda é um homomorfismo, então lambda leva a soma em soma. É esperado que isso aconteça. Mesma coisa com o produto. Tá? Exercício para vocês. Se lambda é um isomorfismo, eu posso ir num sentido no outro, né? Se eu começo com um polinômio aqui, eu chego num polinômio aqui, e se lambda for um isomorfismo, eu posso começar com um polinômio aqui e chegar no polinômio aqui utilizando o inverso, né? Então, quando lambda é um isomorfismo, eu tenho o seguinte fato. Um polinômio é irredutível se em K de x, né? Se somente se f lambda é irredutível em K' de x. Isso vem daqui, né? Isso eu vou deixar vocês provarem. Se ele tem uma fatoração, eu aplico lambda e a imagem vai ter uma fatoração também em K' de x. E reciprocamente eu posso voltar porque eu tenho a inversa de. Tá bom? Então, olha só. Parece que muita coisa, mas de fato tudo é mais ou menos no caminho que eu falei, né? Eu quero estudar polinômios, né? Então, olha só. Eu tenho duas extensões, né? Eu tenho uma extensão de K, eu tenho uma extensão de K', e eu tenho um homomorfismo de K em K'. Né? Então, eu vou dizer que um homomorfismo de F em F' estende lambda se acontecer o seguinte, né? Estende lambda significa que sigma de A não vai ser agora A, porque o lambda não é identidade, mas vai ser lambda de A para todo A em K. Lembra que sigma está definido em K', em F, né? E K está contido em F. F é uma extensão de K, tá bom? Então, eu posso aplicar sigma aos elementos de K, né? E a condição que eu gostaria, né? E que é, quando eu aplicar um elemento de K, o valor de sigma seja o próprio valor de lambda, ou seja, que sigma seja uma extensão de lambda. Claro, eu estou procurando tudo isso no caso em que lambda é identidade, né? Quando lambda é identidade, esse sigma é justamente o K-homomorfismo, né? Quando K é K' e lambda é identidade. Mas esses conceitos vão além da identidade. Então, o que acontece? Se eu pegar um elemento em F, né? Que é raiz de um polinômio com coeficientes em K, está escrito aqui, né? Está faltando isso. Aqui o f de x tem coeficientes em K. Hein? Isso é uma hipótese, tá? Deixa eu pôr aqui. Escrevi, deixa eu ver. Deixa eu comparar aqui as notas.
Bom, ele não diz, mas tem que ser, né? Eu tenho f, um polinômio com coeficiência em k, e eu pego uma raiz dele, né? A raiz não está em k, a raiz está em f, né? Tá bom? Então, é claro que quando eu tinha calmomorfismos, né? Quando eu tinha que esse lambda de identidade, eu sabia que a imagem de uma raiz de f era de novo uma raiz de f, né? Agora, eu não tenho mais essa identidade, eu tenho lambda. O que vai acontecer aqui é que a imagem não vai ser uma raiz de f, vai ser uma raiz de f lambda. F lambda é esse mapa aqui, esse polinômio. E é exatamente a mesma conta, quer ver? Vamos lá. Eu sei que f de u é zero, né? Isso aqui é o quê? A zero, a 1x, a nx na n. Bom, aqui na definição do f lambda eu já disse que o f tem coeficiência em k. Então talvez por isso que não foi especificado depois. Mas bom, você tem isso, né? Não é x aqui, é u, desculpa. Você tem que u é uma raiz de f. Tá bom? Eu vou aplicar o sigma. Sigma é um homomorfismo, então leva ao zero no zero. Sigma de zero. Sigma de 1. Sigma de u. Sigma de an. Sigma de u. Tá bom? Sigma é uma extensão de k, de lambda, desculpa. Então isso aqui é lambda de zero. Lambda de 1. Sigma de u. Lambda de an. Sigma de u na n. Só nos coeficientes, né? Porque os coeficientes estão em k. E o sigma é uma extensão de lambda. Isso aí é o polinômio f lambda aplicado em sigma. Né? Sigma de u. F lambda é o polinômio cujos coeficientes são sigma de A0, sigma de A1, aplicado em sigma de u. Então, quando eu tenho uma extensão de um homomorfismo, e eu tenho um polinômio com coeficientes no primeiro corpo, no corpo base, em K, a imagem de uma raiz dá uma raiz, não do próprio polinômio, do polinômio F lambda. Tá bom? Tá claro até aqui, gente? Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode falar. Tá? Então, agora eu vou, com esse teorema, eu vou caminhar na resposta à minha pergunta, né? Olha só. Eu vou fazer só, eu não vou considerar uma extensão qualquer, eu vou pegar só um elemento e vou adjuntar esse elemento ao corpo. Tá bom? Então, olha só o teorema. Vou colocar aqui. Pega um elemento fora de K e adjunta ele a K. K de U. É uma extensão de K, né? Contém K. Tá bom? É uma extensão finita, né? Porque eu vou supor que U, eu estou supondo que U é um elemento algébrico, lembra? U sempre é um elemento algébrico. Então eu tenho o polinômio minimal de U. Ele tem suas raízes, que são os K conjugados de U. Tá bom? E agora imagina que você tem um morfismo. Um homomorfismo de K para C. Por que para C? Porque todas as raízes estão em C. Então, não preciso ir para um corpo qualquer.
Tá certo? Em particular, esse lambda poderia ser identidade, que é a pergunta que eu propus, né? Eu perguntei se eu conseguia estender a identidade. Mas o teorema funciona com qualquer homomorfismo. Tá? Eu denoto aqui os conjugados, né? As raízes do polinômio. Não, não, desculpa, não são os conjugados. Desculpa, eu falei errado. Eu tenho P, polinômio, eu aplico o homomorfismo lambda. Então eu tenho o polinômio P lambda. Certo? E o jamo V1, V2, Vr, as raízes desse polinômio. Tá? Então, de novo, eu adjunto um elemento, tenho essa extensão, eu tenho o polinômio minimal, e eu tenho um homomorfismo. Tudo isso é informação. Então eu tenho o polinômio P lambda, e eu tenho as raízes desse polinômio. Então eu posso estender o lambda, e eu posso estender exatamente de R formas. Eu encontro R extensões de lambda. Cada uma delas vai fazer o seguinte, vai levar U, posso estender lambda para onde? Para K de U, né? Lembra que o lambda vai de K para C. E K de U contém K. Então eu quero estender o lambda para K de U. A pergunta é, aonde vai ser enviado esse U? Né? Esse U, claro que tem que ser enviado numa raiz de P lambda, né? Já vimos isso. Toda raiz de F elevado numa raiz de F lambda. Isso que eu provei aqui, ó. Tá? O teorema está dizendo que para todas as raízes eu tenho uma extensão que eleva a 1 nessa raiz. Então eu tenho R extensões, onde R é o número de raízes. Tá? Eu tenho uma extensão sigma 1, que vai de K1 para C. Extensão de lambda, né? Tal que sigma 1 de U é igual a V1. Ele vai ser uma das raízes. Eu tenho uma extensão que vai em V1, tenho uma extensão que eleva U em V2, e tenho uma extensão sigma R de Ku para C, que eleva U em V. Tá bom? Eu tenho exatamente R extensões fazendo isso. Tá certo? Então, eu posso sim, em particular, quando o lambda é identidade, se lambda for identidade, esse P lambda é o próprio P, né? Porque eu não faço nada nos coeficientes. Se lambda é identidade, o P lambda é o próprio P. Não fiz nada nos coeficientes. Então, essas aqui seriam todas as raízes do polinômio P. Né? Então, eu estou dizendo que sim, eu posso estender levando 1 em todas as outras raízes. Seria uma resposta positiva para essa questão. E esse aqui, no caso em que lambda é identidade, esse aqui seria, cada um desses, né? Seriam calmomorfismos, porque estendem o lambda. Se lambda é identidade, estendem a identidade, portanto, são calmomorfismos. E leva a 1 em raízes. Mas o teorema é mais geral, por isso que pode ficar confuso, porque precisa de mais notação, né? O teorema não só vale para a identidade, vale para qualquer K, para qualquer lambda. Então, eu não posso esperar que vai permutar as raízes de P, porque o que eu sei é que quando não é identidade é um lambda qualquer, ele não permuta as raízes de um polinômio, ele leva as raízes de um polinômio f em raízes do polinômio f lambda. Eu tenho que trocar os coeficientes utilizando o homomorfismo lambda. Tá? Mas o teorema continua sendo afirmativo. Eu posso encontrar extensões para cada uma das raízes. Leva 1 em cada uma dessas raízes. Tá? Então, o objetivo é mostrar o teorema e ver algumas consequências. Deixa eu ver. Deixa eu ver como a gente está com a hora. Tá, eu vou fazer uma pausa aqui de 10 minutos e eu começo a prova do teorema às 10 horas. Tá bom? Faço uma
sem um intervalo.